Meus amores, sejam bem-vindos. Não pulem o vídeo, que eu tenho um recado bem importante, senão você vai ficar meio perdido aí na leitura, não vai entender o que está acontecendo, tá? Vou explicar rapidinho. Eu fiz para vocês a sequência de maio, tá? A leitura de maio para os signos está disponível aí no canal. Se você não assistiu, passa lá e assiste. E na próxima semana eu começo a trazer as leituras para o mês de junho. Como temos esse intervalo, eu resolvi trazer uma leitura com um tema que eu acredito que seja bem interessante aí para muita gente. Qual é o tema que eu vou trazer na leitura de hoje? Quem anda se importando com a sua vida? Quem é a pessoa que busca saber mais de você ou que anda te stalkeando? Quem está interessado em saber da sua vida, tá? Vamos saber. Se você não... Ai, querida, eu não me importo, não. Quem quer saber da minha vida que se dane, não tô ligando para isso, não. Se você não tá ligando, não tem problema nenhum, tá? Assiste lá se não assistiu a de maio ou aguarda a leitura de junho, tá bom? Um beijo para você, te espero aqui na próxima semana. E para quem está interessado em saber quem anda bisbilhotando, né, a sua intimidade, você está no lugar certo, é só aguardar que a leitura já vai começar, tá bom? Então esse é o objetivo da leitura. Beijinho no coração para quem está indo e para quem vai ficar. Vamos lá, cancerianos. Agora é a vez de vocês. Vamos saber quem anda se importando com a tua vida. Qual é a intenção por trás dessa observação por parte dessa pessoa. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever se gostar da energia do canal. Lembrando sempre que a leitura é para homem e mulher, basta adaptar, tá? E questões de gênero também, faça suas adaptações por se tratar de uma leitura coletiva. Vamos lá. Você tá muito quietinho ultimamente? Carta da quietude aqui embaixo. Olha, gente, aqui são 2 grupos nessa leitura, tá? 2 grupos. Em todas as situações, o que essa pessoa está te observando muito, mas assim, o que ela quer com isso, né? Você. Essa pessoa quer você, só que é o seguinte. Aqui é a carta do compromisso, é a carta da vitória, tá? Mas aqui ela vem como representando uma finalização. Finalização, tá vendo a cruz aqui pesada no ombro dessa mulher? Aqui tem um compromisso que foi finalizado, tá? E a pessoa ficou completamente perdida. Então são 2 grupos. Vamos lá. Como aqui tem a carta do retorno, que saiu aqui embaixo, mas ela também tem outro significado, por isso que eu falo que, né? Então acompanha aí para você entender se é para você ou não. Grupo 1, 2 grupos. Grupo 1 era alguém que esse compromisso era com você, tá? Então alguém que podia ter um compromisso contigo. Pode ter sido um compromisso recente, vocês estavam assim começando a desenvolver um papo, não deu nem tempo de se aprofundar em alguma coisa e essa pessoa terminou contigo, tá? E pode ter sido você, né, que ficou aí, passou uma fase meio que sofrida, tentando entender os porquês, né? Aqui é alguém que se terminou um compromisso contigo,
te deixou com a cabeça cheia de porquês. Aqui você pode ter suspeitado muito de traição, você ficou cheia de interrogação na cabeça. A carta do labirinto me fala que essa pessoa ficou perdida, confusa, tá? Por um tempo, pode ter seguido por outros caminhos. E agora está chegando uma fase, isso para quem tem, o compromisso foi com você. Chegou uma fase aonde ela começa a pensar mais em você, tá? E entra assim num período onde está tentando se encontrar. É como se quisesse colocar a vida no lugar, quisesse se reorganizar, quisesse se centrar, encontrar o seu norte. Pode ter passado por alguns problemas de saúde, tá? Isso também deixou a pessoa ainda mais confusa. Eu vejo que passou por uma fase meio negativa e está tentando evoluir desse quadro, tá? Então aí essa pessoa quando pensa em compromisso, tá? Aqui é a carta do retorno, ela começou a pensar em te procurar, tá? Isso para quem o compromisso era com você. Aí começou a pensar em te procurar, a carta do retorno, tá? Então, assim, é como se quando ela pensasse em solidez, é você que vem na mente dele ou dela. É por isso que começou, tá? A pensar mais em você. Principalmente se você deu a volta por cima, porque aqui, ó, tem uma mulher empoderada. E a gente vê que quando finalizou com você pode ter ficado cheia de porquês na mente, questionando muito a questão. Então, você pode ter passado um tempo meio triste. Ali a gente viu a carta da quietude. De repente, você se fechou um pouco, tá? E quando essa pessoa voltou a te ver, aqui é a mulher que ela é mais vaidosa, tá? É empoderada. Então, talvez você tenha mudado algo, seja na tua aparência ou na tua vida em si, tá? E essa pessoa enxergou isso com bons olhos. Aqui eu vejo alguém, tá? Que é assim, gostaria de se reaproximar, o retorno, tá? Retornar para a tua vida, mas aqui é uma reaproximação bem assim, é como se ele tivesse constrangido, pode ser por conta das razões ali do fim. Sabe por quê? Tem gente aqui, vocês finalizaram esse compromisso, mas pode não ter finalizado, colocado o ponto final. Pode ter sido muito aquela questão onde a pessoa às vezes some. Tá entendendo? O labirinto ficou assim perdido ou não teve coragem de te encarar, dizer que não queria mais o relacionamento. Então aí às vezes a pessoa some. E esse fim nunca é definitivo. Então por isso que a cabeça da pessoa fica cheia de porquês. Porque a pessoa fica tentando entender o porquê que não vai vir mais, não vem mais aqui em casa. E aí, você tá bem? Ah, tô bem. Você não vai aparecer e tal. A pessoa, qualquer dia eu passo aí e tal, tô muito atarefado, não sei o que. Aí você que estava achando, de repente, você estava começando um namoro, você já passa a não entender o que você estava vivenciando com aquela criatura. Fica uma coisa meio subentendida, assim, você não sabe muito bem explicar o que foi que aconteceu, o que você viveu. Aqui tem gente que ficou confuso, a confusão da pessoa te afetou. Então ele está querendo se reaproximar, mas ciente desses fatos, é como se, tá, eu não vou mentir aqui, é uma carta que mostra, assim, umas intenções meio esquisitas, assim, que é uma carta que às vezes fala de mentira, tá? É a alma leviana. Então, assim, E aqui, o problema é que, assim, gente, se for mentira para poder chamar a tua atenção, pode ser uma coisa muito... Como é que eu vou te explicar? Não tem mentira inofensiva, né? Mas pode ser alguma mentira leve. Por quê? Porque essa é uma carta de inocência, então ela quebra um pouco a ação dessa carta, tá entendendo? Essa reaproximação, essa pessoa pode contar algumas mentiras, mas pode ser para conseguir a reaproximação. Exemplos disso, tá? Quer se reaproximar de você, mas sabe que não saiu de uma forma bacana da situação, do relacionamento. Então, de repente, pode vestir uma máscara, fazer um perfil fake para se reaproximar, para começar uma conversa, para chamar tua atenção, ou mentir com determinadas coisas relacionadas à vida dele ou dela. Por exemplo, tá? A gente vê que essa pessoa passou aqui por um período meio esquisito, estava muito perdida, muito confusa e andou por caminhos aí meio esquisitos, tá? Então eu vejo que foi uma etapa onde ele ou ela não produziu nada de positivo, pelo menos é o que está me falando.
Ele ou ela pode, essa mentira pode ser algo do tipo assim: ah, eu me afastei de você porque eu estava confuso e eu tive que trabalhar num lugar tal distante, ou eu estava estudando, sabe? Então não deu mais para vir, mas eu não tive coragem de te contar. E aí eu me formei, sabe? Assim, valeu a pena. É como se ele quisesse te convencer, tá? De que o sacrifício valeu a pena, tá entendendo? Mas é mentira. Então essa mentira pode estar associada a isso. Dizer que esse sacrifício valeu a pena. É assim, me afastei de você, sofri, mas era em prol de algo que iria me assegurar alguma coisa ou em prol de uma formação. Eu não sabia como te dizer, eu não soube lidar com a situação, me perdoa, mas poxa, você é uma pessoa que eu considero muito. Eu queria retomar o contato contigo. Porque, gente, aqui eu não vejo essa pessoa chegando assim, no primeiro momento te oferecendo um compromisso, sabe? Não, é uma coisa. Essa carta me fala de uma aproximação que vai ser muito leve, sabe? É uma coisa de quero, poxa, quero voltar a contar com você, a te ouvir, a conversar, chamar para sair, se reaproximar, tá? Se reaproximar. Mas ele enxerga em você realmente um alguém para se ter uma estrutura. Isso é fato, tá? Essa pessoa te vê como alguém para levar a sério. Mas tem alguma coisa. Como a gente vê que você pode ter ficado questionando com relação a questões ligadas à traição, se você era uma pessoa muito ciumenta, tá? Ele pode estar com certo receio, ele ou ela, de voltar e você fazer várias perguntas, ficar em cima, essas coisas. Então, às vezes a pessoa quer chegar de uma maneira mais leve, que não dá margem para esse tipo de questionamento. Pode ser isso aqui, tá? Mas eu vejo que essa mentira pode estar associada a essa questão. Questões ligadas ao fim da relação e aos lugares, os caminhos por onde essa pessoa passou. Ela não quer te contar, ela não quer te contar algo ligado às experiências que ela viveu no período em que estava distante de você. Então, aqui fala assim de um iniciozinho, tá? De uma reaproximação. Mas você vai perceber que essa pessoa, de uma certa forma, ainda está meio confusa, tá? Ela ainda está meio confusa. Ela veio de uma confusão maior, mas ela ainda não se encontrou de fato. Eu vejo que ela quer se encontrar. Em alguns casos, ela está buscando até um porto seguro, tá? Tá buscando regularizar a vida dela ou reestruturar a vida dela. Mas assim, é uma busca ainda, sabe? É um movimento que ela iniciou. Ela tá no meio do caminho, tá entendendo? É isso. Para quem você teve um compromisso com a pessoa. Agora vamos lá. Para outros de vocês, essa pessoa que não para de pensar em você, não para de pensar em você mesmo, tá? É alguém que finalizou um compromisso com outra pessoa, entendendo? Finalizou um compromisso com outra pessoa. Nesse caso, essa pessoa que finalizou um compromisso com outra pessoa, ela ficou meio perdida, tá? Sem a pessoa ou sem o relacionamento. Pode ser alguém que não gosta de ficar sozinho aqui, tá? Sabe aquelas pessoas que precisam ter alguém, não fica assim, quando eu me apaixonar por alguém eu namoro. Não, precisa ter um namoro, precisa ter um alguém. Sabe? É como se precisasse de um alguém do lado para se sentir seguro, para poder se sentir estável emocionalmente. É essa pessoa, tá? Então ela finalizou um compromisso, ela tá muito confusa e ela tá em busca de solidez, sabe? De um alguém que assim esteja ao lado dele ou dela, tá querendo se comprometer de novo. E essa pessoa viu em você, tá? Realmente uma oportunidade para ter um novo compromisso. Por quê? Porque aqui alguém te admira muito. Te admira muito. E aí é onde entra aquela questão que eu falei da mentira, tá? Essa pessoa que finalizou um relacionamento com outra pessoa, que é o segundo caso, eu vejo que ela pode mentir para contar algum tipo de vantagem.
Tá entendendo? Por quê? Aqui teve uma finalização, tá? Que trouxe um sacrifício para ele ou ela, tanto que ele ficou muito perdido. É um tempo difícil aqui, tem um sofrimento, tá? Mas ela também é a carta da vitória. E estando em cima da alma leviana, tá falando pra gente o seguinte: que essa pessoa é como se fosse contar para você a história, tá? De uma maneira mais distorcida, para não sei se é para levar vantagem, tá? Ou para não mostrar que saiu por baixo da situação. Tá bom? Então não é nenhuma mentira do tipo assim de querer te iludir ou te prejudicar. Não tem nada disso, tá? Aqui são mentiras leves que podem estar associadas a orgulho. Pode ser alguém que minta algo a respeito da estrutura de vida, da parte financeira, tá? São mentirinhas leves, mas é aquele tipo de mentira até da pessoa que está querendo conquistar alguém, que está no comecinho. Aqui, né, tá assim, uma coisa de uma empolgaçãozinha inicial, você chamou a atenção dessa pessoa, aqui parece que é algo muito recente, né? Essa pessoa bateu o olho em você e ela não parou de pensar. Só que pelos olhos dessa pessoa, você é uma pessoa encantadora, tá? Tem essa coisa dessa empolgação de querer conhecer mais, mas aqui eu vejo alguém doido para fincar as raízes. É alguém que tem pressa para ter um novo compromisso. Porque sozinho ele não sabe ficar. Olha só, gente, aqui pode ter pessoas, vamos lá, para quem ele ou ela é novo, é uma pessoa jovem, pode ser que ela não gosta de ficar sozinha, ela pode morar sozinha, tá? E ela tem a necessidade de estar sempre namorando para ter companhia em casa. Ela não gosta de ficar sozinha, ela se sente mal. Aqui é até uma pessoa, sabe aquelas pessoas que dormem com a luz acesa, tá entendendo? Faltou luz, a pessoa já fica já. Aqui me mostra alguém que pode ter toque, fobia, é uma pessoa que precisa saber que tem alguém por perto, isso gera para ela uma certa calma. Então, eu não sei se ela foi morar sozinha recentemente, às vezes saiu da casa da família, então, assim, tá se adaptando, aí precisa sempre ter uma namorada, ter alguém. E aí, o fim desse namoro deixou ela meio perdida, ela tá querendo apressar as coisas e para ter um alguém para não se sentir sozinha. Tá? Então, assim, não é que só quer você por causa disso, não, porque você veio aqui mostrando pra gente, aqui é você, seja homem ou mulher, você, mostrando que essa pessoa realmente está interessada, você mexe com ela, tá? Só que aí vamos lá, se a gente está falando de uma pessoa já mais madura, um cara bem madurão aí, de repente com 50, 60 anos, ele finalizou esse compromisso, poderia ser um compromisso mais sério, casamento. Tá? Essa carta também me fala de família. Então pode ter finalizado um casamento onde ele tinha uma estrutura ali muito sólida, tá entendendo? Um casamento que era a base dessa pessoa. Então ele tá se sentindo confuso, perdido. Essa carta aqui, que também é uma carta de criança, pode falar pra gente que ele ou ela sozinho, ele não sabe o que fazer. Você pega uma criança pequena e bota ela para morar sozinha, ela não vai saber fazer nada, ela não vai saber preparar a própria comida, nada, limpar a casa, se organizar, nada, né? A criança não está preparada para viver sozinha. Então pode ser um homem aqui, tá? Que, por exemplo, a mulher fazia tudo para ele. Então ele está vivendo sozinho, ele não sabe nem por onde começar. De repente está comprando quentinha para não ter que fazer comida, porque ele não se vira bem na cozinha. Então aí tem que tomar cuidado para, tá entendendo? Ele não querer transferir o que ele tinha na outra relação para essa relação que ele quer ter com você. Aqui seria legal, porque assim, veio uma mulher que ela é mais, né, tem uma personalidade mais forte. Então isso também indica que você vai ter que se impor um pouquinho para você, que vai dar a oportunidade para essa pessoa que está te observando. Por quê? Aqui está mostrando no início. Ela vai chegar até você. Ela não vai desistir da ideia, ela não tira você da cabeça. Então, assim, ou se você já está iniciando, já está, né, num papinho com essa pessoa, seria muito legal você se impor desde o início. É uma faca de dois gumes? É. Por quê?
Se a gente vê que ele ou ela, né, tem essa dificuldade, né, de ser independente, que pode ser nas questões domésticas, tá? Pode ser uma pessoa que sai, trabalha, tem uma vida ativa, mas que eu sinto muito uma questão da casa. É como se a pessoa, quando entra dentro de casa, ela se sente perdida, tá? Então, seria legal você se impor um pouco para essa pessoa não transferir uma responsabilidade para cima de você, tá entendendo? Mas é aquilo, tem a faca de dois gumes, porque dependendo, se você se impor nesse sentido e a gente vê que o que ela busca é esse modelo, tá? Que já está muito estruturado assim na cabeça dela, ela tem um modelo de relacionamento que ela curte e é como se ela não abrisse mão, porque sem isso ela se sente perdida. Então, de repente, se você se impor e rejeitar a ideia, sim, pode ser que essa pessoa dê um passo para trás, né? Mas em outros casos, eu vejo que se você aceitar, pode ser que você se veja sabe aquele relacionamento onde você acaba fazendo tudo para a pessoa? Como eu te falei, que é carta de criança. Ele ou ela pode acabar se tornando dependente de você mais à frente, tá? Quando o relacionamento fica sério. Do tipo daquela pessoa que às vezes você não tá nem casada com ela, mas você tem que chegar do trabalho e ir correndo lá para fazer a comida para ele, porque ele não sabe fazer a comida. É meio complicado, tá? Então, vai muito do que, dependendo aí do que você procura, é você que tem que analisar, tá? Eu vejo aqui alguém que se torna dependente das relações muito rápido. É como se ele ou ela tem capacidade de viver sozinho, tá? Não precisaria chegar a isso, mas ele, tá? Tem isso aqui. Agora, se a gente está falando de uma mulher, né? Você sendo homem e é uma mulher que você vai conhecer, me fala muito da seguinte maneira. Se não é aquele caso que o relacionamento era com vocês, tá? No caso, ela terminou um casamento e tá perdida. Se é uma mulher que você vai conhecer aqui, pode ser uma mulher que tinha tudo. Uma mulher que tinha um relacionamento estruturado, muito bem estruturado, tá? Então, por exemplo, ela podia ter, sei lá, uma empregada que fazia tudo para ela, então ela não precisava fazer, ela pode ter filhos pequenos, tá? E ela não tá sabendo lidar com todas essas responsabilidades. Por quê? Porque antes ela tinha alguém que fazia isso para ela. Que se é uma mulher, o casamento dela era estruturado em termos de organização, finanças, estabilidade, que eu falo, tá? Não sei como era amorosamente, mas em termos de estrutura ela tinha. Então, recomeçar, ela tá se sentindo ainda muito perdida, tá? É como se ela quisesse alguém, ela tá de olho em você, ela quer você, mas é como se ela quisesse alguém que assumisse o mesmo papel do ex-marido dela, tá? Que pudesse oferecer para ela essa mesma estrutura, principalmente se ela tiver filhos, tá? E pode ser até essa mentirinha que ela venha maquiar situações que se passavam lá, do tipo não contar determinados sofrimentos que ela passava com essa pessoa, tá? Para supervalorizar a relação que tinha e meio que de uma certa forma te pôr na parede do tipo, eu tinha tudo, vim ficar com você, então, né? Você tem que chegar junto ali. Mais ou menos isso que eu vejo aqui. Tá? Ela vê em você um potencial. Você sendo homem, ela vê em você um potencial para oferecer para ela o que ela busca. Então, pode ser. Será que ela que está meio que enganada também, apostando muito em você? Não sei, ela vê muito valor em você, vê muito potencial, tá? Tem atração sim, mas para a mulher que tinha um casamento estruturado e tem filhos pequenos, ela quer iniciar um relacionamento que dê a ela, que é o retorno da estrutura que ela tinha no outro casamento, tá bom? Se é uma mulher aqui. Então é isso, meus amores. Essa é a pessoa que veio parar aqui, tá? Então eu dei para você o perfil para você saber, né? Porque aí você consegue reconhecer quem seja, se a leitura ressoar para você. E o que essa pessoa quer com isso? Em todos os casos, você, tá bom? Em todos os casos, você. É isso. Gostaram da leitura? Eu vou tentar trazer agora, eu tô pensando, né, em trazer como um quadro do canal, sempre
uma leitura temporal entre as leituras do mês, tá? Tô pensando nisso, vai depender aí se vocês vão gostar ou não. A gente vai interagindo aí para saber se vale a pena estar trazendo todos os meses para vocês, tá? Boa sorte, beijinho no coração, fiquem em paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.